muito bom dia. Hoje no TPM tem desfile de biquínis. Nós vamos falar sobre as saias e ainda cuidados com os pets nas festas de final de ano. Tudo isso e muito mais no nosso Tudo pra Mulher dessa segunda-feira, que começa agora. Eu inicio o programa de hoje falando sobre os cuidados que a gente precisa ter com os pets nas festas de final de ano. Para falar sobre esse assunto, é com grande prazer que eu recebo hoje aqui no estúdio a veterinária Viviane Pinto. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Aqui é o programa. Claro que são vários os cuidados que a gente precisa ter com os bichinhos durante o ano inteiro, mas principalmente nessas épocas de final de ano. Um dos elementos, um dos fatores que preocupa muito quem tem bicho de estimação são os fogos de artifício. A gente não pode deixar de citar eles também. Na verdade, muitos animais, eles são extremamente sensíveis ao barulho dos fogos e ficam muito nervosos. Então, o que se deve fazer, né? Se já tem o seu veterinário, leva no veterinário. Existem algumas medicações que podem ser dadas para deixar o animalzinho mais tranquilo. A gente pode, muitas vezes, pegar um pedacinho de algodão e colocar dentro do ouvidinho do cachorrinho, né, ou do gatinho, mas são os animais, principalmente os cães, né, que têm esse comportamento, eles têm a audição extremamente aguçada, então os fogos para eles são muito altos, muito mais do que para nós, e eles realmente ficam agitados. Então existem algumas medicações que podem ser utilizadas, existem fitoterápicos. Não faz mal pro cão ou pro gato? Os fitoterápicos normalmente não têm contraindicação. Agora, alguns tranquilizantes, porque alguns animais ficam extremamente estressados, tá? E que precisam de um tranquilizante mais forte. Para ser receitado, obrigatoriamente ele precisa passar por uma consulta veterinária para depois, então, receber essa medicação. Então tem que cuidar, porque principalmente assim, poxa, o vizinho foi lá, deu um remedinho pro cão dele, e aí já passa o segredo pro vizinho e diz, olha, eu comprei tal remedinho, compra também. Não. Cada cão tem uma... Cada cão reage de uma forma diferente. Tá? E o que acontece? Muitas vezes as pessoas têm alguns tranquilizantes em casa que usam para humanos. E em humanos e animais, os efeitos de alguns medicamentos eles são diferentes, podendo inclusive fazer o efeito contrário. O que é para acalmar, às vezes pode até deixar o animal mais excitado. Então tem que ter um certo cuidado, sim. Outro cuidado que a gente precisa levar em consideração também é com a questão da alimentação. Festa de final de ano já está todo mundo no clima da solidariedade, né? A gente está na mesa ali, aí tá a mãe, tá a avó, aí o cão começa a pedir também aquele Chester. E depois aí vai lá alguém e já dá o Chester pro cão. Aí o bichinho já participa, a gente vê inclusive nas propagandas, né? Que o animal ganha um presente de Natal também. E aí como ele faz parte da família, por que não ceiar com os outros? Isso é assim, muitos animais hoje em dia se alimentam de ração. Né? Os alimentos de Natal, Chester, carnes, normalmente são extremamente temperadas, né? E o animal não está acostumado com esse tipo de tempero, porque a maioria das vezes ele come só ração. Então, o que acontece? Muitas vezes, o dia depois das festas é um dia que ele vai para o veterinário. Porque tem... Lota, todo mundo te liga. Sim, muitos. Porque daí dá aquela... mal-estar gastrointestinal, né? Porque o animalzinho não está acostumado e muitas vezes a gente tem que colocar o animalzinho no soro, entrar com antibiótico, dá efeitos bem indesejáveis. A gente está rindo aqui, mas é um assunto sério mesmo, que a gente começa a humanizar tanto o animal que pensa que ele pode fazer parte, ele pode comer lentilha, ele pode fazer parte ali. Não deve, né? A gente deve seguir, porque assim, ele vai ficar feliz da mesma maneira, só em estar junto com a família ele vai ficar feliz. Então evita a tentação de descer a mão com um pedacinho de carne, com um pedacinho de alimento que seja mais temperado, porque é possível e muitas vezes acontece deles ficarem bem mal no dia seguinte. Com certeza. E para quem vai viajar agora nas festas de final de ano, poxa, vai para alguma pousada que não é permitida a entrada de animais, a pessoa precisa deixar num hotel, né? E para quem tem cão, quem tem gato, a gente sabe que é um sacrifício deixar num hotel. Poxa, será que ele vai ser bem cuidado? O bichinho já chora, a gente já pensa que vão torturar, né? O que eu preciso levar em consideração quando eu escolho um local desses? Assim, hoje em dia tem muitas opções de hotéis, né? Tem algumas clínicas que fazem isso também, mas é muito importante o proprietário ir antes no hotel,
vê se é exatamente o que ele estava pensando, vê como são as instalações. Alguns hotéis hoje em dia têm câmeras que monitoram e vocês podem, o proprietário pode monitorar da sua casa como está o seu cãozinho. As Precisa ter a carteirinha de vacinação em dia para entrar nesses hotéis, é muito Ou importante, seja, se porque ele está fica com em alguma contato. vacina vencida, É bom vai fazer. fazer as vacinas, deixa em dia a carteirinha para depois deixar no hotel. E conhecer o hotel. E se gostou do hotel e vai deixar, leva uma caminha, leva os brinquedinhos, para que ele não se sinta tão só e Ele que já tenha o sinta o cheirinho. cheirinho dele. Sim, isso é importante. Com certeza. E com certeza tratam muito bem também os animais nesses locais. Sim, importante também nesses locais é ver se o local tem a ração que o proprietário costuma dar. Né? Porque às vezes uma ração diferente, com o estresse do cachorrinho dentro do hotel, pode fazer com que o animalzinho, então, também fique mais sentido. Então, assim, vê se tem a ração que está usando, se não está, você leva a ração. Então, é todo um conhecimento para ir viajar tranquilo, né? Com certeza. E se eu não tenho condições de deixar no hotel, vou passar mais de um dia, há a possibilidade de eu deixar na minha casa o cão sozinho? Ou Muitas o gato vezes sozinho o também? gato ele fica mais tempo sozinho, às vezes até 2 dias sozinho. Se você deixa suficiente água e suficiente comida, ele fica melhor em casa muitas vezes do que indo para o hotel, porque o gato ele é muito territorialista, ele cuida do seu ambiente, né? O cão a gente precisa avaliar. Bom, ele vai ficar melhor em casa com alguém vindo em casa 1, 2 vezes ao dia para fazer um pouquinho de companhia, para dar alimento. O cão sente mais a falta do dono, né? E muitas vezes a gente tem que avaliar isso. Fica melhor eu deixar uma pessoa que vá na minha casa ou melhor eu levar para um hotel? Aí tem que avaliar toda a situação. Mas eu preciso deixar alguém dando essa assistência para o meu cão. Precisa. Nada de deixar o meu cão 3 dias sozinho, colocar vários potes de ração, vários potes de água e abandonar ele ali. Eles entram em depressão, Nem comem, nem bebem não água. comem, não bebem água, às vezes fazem alguma estripulia na casa por ter ficado Uma sozinho. vingança. Uma vingança, assim, mas na verdade não é uma vingança. Eles sentem falta e dizem, tô sozinho, preciso gastar energia pelo menos, né? E aí tem as artes que eles acabam fazendo. Mas isso é importante, tá? O cão, ele não consegue, assim, ele não deve ficar mais de um dia sozinho. Tá? Porque ele sente muito, ele fica deprimido, ele não come e depois pode ser um problema maior. Com certeza. Se eu não vou deixar o meu cão num hotel, não vou deixar em casa, porque ele faz parte da minha família, né? Tanto o cão quanto o gato. Ele é um membro, ele é um filho, né? Ou um irmãozinho. Quero levar ele para a praia agora nas festas de fim de ano. Ou para a serra, ou para qualquer lugar que eu queira ir. Tá. Como eu faço, como eu devo levar esse meu bichinho de estimação dentro de um veículo, de um carro ou de um ônibus também? Tá, bom. Em ônibus, precisa do atestado de saúde e precisam ir nas caixas de transporte. E alguns ônibus não permitem que vá junto com os passageiros. Tem que ir ali embaixo. Então, Tem na que verdade, conversar com ele, falar Tem. aqui, ó, uns minutinhos, tem que se informar. umas horas. Em carros existem cintos próprios para os animais. Isso é importante porque às vezes numa freada brusca, o animalzinho que está em cima do banco, que alguns animais viajam inclusive atrás, Já vi pertinho do vários. vidro ali, a gente dá uma freada brusca, ele voa e pode se machucar. Então existem cintos de segurança próprios para cães. E se a gente não tem e tem a caixinha de transporte, pode levá-los dentro da caixinha de transporte também. O que é importante? Viagens longas. Para o carro, para o animalzinho descer, fazer suas necessidades, tomar um pouquinho de água e retorna para a viagem novamente. E se o animal enjoa com facilidade, fica muito agitado dentro do veículo, pede toda hora para o dono para descer o vidro, que a gente vê vários cães na estrada com a cabecinha para fora, o carro a 120 por hora e ele com a cabecinha ali, né? O que eu faço numa situação dessas? O meu cão está agitado dentro do carro, está latindo, ele precisa de ar, ele precisa respirar, ele está se sentindo sufocado, enjoado. Isso, às vezes, é uma conduta que o proprietário tem desde o início e o animal se Um acostuma a hábito. fazer isso. Isso. O ideal é assim, ó, quem está pegando o seu cachorrinho agora, evite isso, evite aquele vento na orelha. Estude tá? bastante antes de fazer tudo errado com o cão, depois que a Depois gente é quer mais corrigir. complicado, né? É. Depois que ele acostumou, o cão ele acostuma e fica mais complicado. Mas no início, assim, ó, sempre tente colocar ele no chão, no banco de trás, liga o ventinho para ele, mas o ventinho do carro, tá? Então, para os animais que estão se acostumando, isso é o ideal. Para os animais que já são acostumados a ir na janela, vai ficar difícil a gente evitar. Mas o ideal é que evite. Esse vento exacerbado, assim, Mas a motice. isso pode dar uma infecção no ouvido, o animal depois pode ficar mais enjoado. Então, na verdade, o ideal é que ele vá dentro do carro, com cinto de segurança. Se o carro tem ar-condicionado, liga o arzinho, porque eles sentem muito calor.
tá? Mas evitar a janela. Se já está acostumado, vai ficar complicado. Te digo que é Coloca complicado. um pouquinho, então. Na hora que eu for levar o meu animal para o litoral ou para a serra, também o mesmo esquema, ele precisa estar vacinado com a vacina em dia? A vacina em dia é atestado de boa saúde para o cão. Ele deve estar independente se for viajar ou não, tá? Mas saindo da sua casa, ele vai ter contato com outros animais que podem não estar vacinados. Então a gente sempre diz, olha, existem vacinas que são anuais e que são importantíssimas para prevenir doenças, né? Então o ideal é que ele sempre esteja com a carteira de vacinação em dia. Para encerrar o nosso bate-papo, nada de levar o cão para a beira da praia? A gente deve evitar, né? Apesar do nosso cão ser vacinado, Na hora que ser for pular onda lá, ele não precisa pular onda. Não precisa pular onda. Inclusive, assim, a areia e a água salgada muitas vezes propiciam a dermatites no cão. Então, até por uma questão de saúde pública, junto com os outros banhistas, apesar de a gente amar os nossos pets, mas a gente deve evitar isso. Se ele está com muito calor, pega a mangueira, né? Dá banho na piscina, alguma coisa assim. Piscina sem cloro, não é? Dá banho na piscina, tem que mas... falar bem, né? Senão o porque pessoal o já cloro põe lá de também boinha, pode. em boinha de braço, eu acho que a gente falou aqui no programa. Então, cachorro é cachorro, cão é cão, gato é gato. E gente é gente, a gente precisa saber diferenciar bem. Exatamente. Apesar de amar, a gente respeita o local de cada um. Com certeza. Vivi, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos aqui no programa Bem. Eu vou para o intervalo e volto com mais TPM. Fica comigo.